Olá, sejam muito bem-vindos a mais um curso de extensão, leitura, compreensão e interpretação do estágio híbrido Uninter. Meu nome é Eliane Jace e estarei conduzindo essa conversa. O tema de hoje é ler, falar e escrever. Desejo poder contribuir com um pouco de conhecimento. Sejam muito bem-vindos e aproveitem o curso. Vamos começar nosso curso com uma citação de Francis Bacon. A leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil e o escrever dá-lhe precisão. A partir disso, podemos ver a ligação que o hábito da leitura tem, transformando o nosso vocabulário, fazendo com que tenhamos melhores palavras para escrever textos e melhores formas de poder nos comunicar com outras pessoas. Ler é um hábito que expande a criatividade e ajuda a articular melhor as frases, transformando os pensamentos em argumentações fáceis de serem compreendidas. Para que haja uma boa comunicação, é necessário ter 3 elementos: o emissor, o receptor e o código. O emissor é alguém que emite a mensagem, o receptor é a quem se destina a mensagem e o código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação com os demais. Pode ser a língua oral ou escrita, gestos, código, sons e etc. O código deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos, emissor e destinatário. Uma forma eficaz de se comunicar bem é saber se expressar corretamente. Aprender a ler, argumentar e aumentar o vocabulário vem de uma leitura simples. E leia de tudo, bons livros, jornais, revistas ou inserções de medicamentos. Treine a pronúncia das palavras e certifique-se de que o interlocutor entende as palavras no contexto correto em que você está argumentando, sem deixar espaço para que eles interpretem de forma errada. Sabemos que a comunicação é uma via de mão dupla. De um lado está uma pessoa transmitindo a mensagem e do outro uma pessoa recebendo essa mensagem. Parece simples, mas não é. O mais complicado disso é que se um dos lados não consegue falar e escrever bem o suficiente para passar a mensagem que quer transmitir, o outro lado não vai entendê-la do jeito que ela deveria ser captada. Pode até parecer simples, mas não é, já que o que não faltam são maus comunicadores que se deixam levar pela emoção e acabam não transmitindo direito o que deveriam, uma irresponsabilidade que pode acarretar problemas muito maiores do que se imagina. Vejamos os slides que apresentam erro na comunicação. 2 pinguins estão no mar. Um diz, nada, e o outro pergunta, que foi? E ele responde, nada. O outro não entende. Então ele exclama mais alto, nada. Mas infelizmente não dá tempo do pinguim amigo dele ser devorado por um predador. Ele então vira as costas e sai bravo, dizendo, burro. Na outra imagem, nós temos um veículo em alta velocidade sendo dirigido por uma mulher e um animal na pista. O pedestre, então, grita, vaca. A mulher entende que ele está xingando ela e retribui ao xingamento,
dando a entender com este xingamento de que a pessoa que está com ele tem um relacionamento extraconjugal. Em ambas as imagens, podemos ver que houve uma falha na comunicação devido à falta de tempo de deixar mais clara a informação que ambos gostariam de transmitir, o pinguim e o pedestre. Essas falhas na comunicação trouxeram consequências. Um exemplo de falha na comunicação e interpretação errada da mensagem aconteceu comigo e com minha sobrinha quando ela era criança. Ela chegou com uma tarefa escolar e perguntou para mim o que significava ilustre. Eu disse para ela que era alguém conhecido, uma celebridade, alguém importante, célebre, notável. Ela então disse que a tarefa dela só poderia estar errada. E eu fui ler o que estava escrito. Lá estava escrito: ilustre o texto que acabou de ler. Houve uma falha na comunicação, uma interpretação errada e eu passei um significado diferente daquilo que ela esperava. Bem, agora eu vou falar isso que eu acabei de fazer chamam-se vícios de linguagem. Ao contrário das figuras de linguagem que representam realce e beleza as mensagens emitidas, os vícios de linguagem são palavras ou construções que vão de encontro às normas gramaticais. Os vícios de linguagem costumam ocorrer por descuido ou ainda por desconhecimento das regras por parte do emissor. Dentre os vícios de linguagem, nós temos 4 que são mais utilizados: barbarismo, pleonasmo, gerundismo e ambiguidade. Vejamos o significado de cada um deles. O barbarismo é um vício de linguagem relacionado com o uso incorreto de uma palavra ou enunciado, seja na pronúncia, grafia ou morfologia. Um exemplo deles é o gratuito ao invés de gratuito, rubrica ao invés de rúbrica. O pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de uma ideia, ocorrendo repetição ou redundância, como por exemplo, subir para cima, entrar para dentro. O gerundismo é o uso exagerado do gerúndio, como recurso discursivo composto pela transformação do verbo conjugado em gerúndio. Falo, vou estar transferindo a sua ligação, quando que o correto é vou transferir a sua ligação. A ambiguidade é aquela que possui diferentes sentidos do que é incerto ou indefinido. Um exemplo de ambiguidade está na frase: Joana pede a Pedro que pegue seu caderno. Muito bem, o caderno que Joana está pedindo para ser pego é o dela ou o de Pedro? A língua falada é hesitante, interrompida, redundante, não planejada, fragmentada, incompleta, com frases curtas e simples. Vamos falando e criando ao mesmo tempo. Outra característica são marcas de discurso ao fim de frases, como tá. Mas você já notou quantos sentidos pode ter essa simples expressão? Uma expressão nominal, tá legal, tá bom, tá ruim. Ou então uma expressão verbal, tá falando, tá falado. Tá chegando aí. Aí é um verbo auxiliar. E aquele tá da conversação, né? Tá, então tá. É um marcador de assentimento. Você agora entrou em acordo com uma pessoa e usa esse tá. Mas tá não é aceito como correto, ou é? Vamos dizer o seguinte, e se não aceitar? O que acontece? Não é uma questão de aceitar ou não aceitar, né? É uma questão de entender por que de repente esse verbo estar mudou as suas formas de construção e encolheu. É muito mais interessante ir atrás e tentar descobrir do que dizer, não, isso aí tá errado, isso aí é besteira, imagina. O que é isso? Tá falando muito mal você, com esse seu tá aí, tá? Tá bom?
Quando a gente fala em língua, logo a gente pensa em gramática, né? Entretanto, quando você começa a estudar bem uma língua, o que você vê é que a gramática corresponde a um setor da língua. A gramática estuda isso. Como é que eu pego as palavras e as combino com outras palavras, obtendo estruturas replicáveis, que recorrem. Você fala, mas escuta, língua não é só a estrutura, também são as palavras que se estruturam. Então eu tenho todo um setor de palavras, o léxico. Essas palavras e essas expressões da gramática têm sentidos. Ah, bom, isso aí é um outro domínio, então, que é o estudo dos sentidos, que é a semântica. E, finalmente, nós temos a propriedade de estruturar as nossas sentenças criando texto ou discurso. E esses elementos todos nós dominamos quando aprendemos a falar como crianças. Todo mundo conversa. Esse é o uso básico da língua. Era mesmo de se esperar, portanto, que algumas propriedades da língua falada tivessem um poder articulador mais forte. É o que eu tenho defendido nessa abordagem multissistêmica da língua, de que tudo vem da conversação. Quando veio o gravador portátil, nós nos dispusemos a transcrever para o papel tudo o que a pessoa tinha falado do jeito que falou. Por exemplo, as repetições, a pessoa fala, não, porque aí o menino foi, e como foi mesmo? Aí ele chegou e disse essas coisas da língua falada, que são muitas interrupções, muita hesitação, muita repetição. E tudo isso era regular. Na hora que você descrevia, não era ocasional. Aquilo que se falava, a língua falada é uma bagunça. Não, não é. Basta você descrever com cuidado. Não tem nada de bagunça. Aliás, se as línguas fossem bagunçadas, elas não seriam línguas, porque não teria intercompreensão, né? Houve uma entrevista em Porto Alegre em que perguntaram lá pro gaúcho, bom, vocês aqui só comem churrasco, né? Vocês não comem peixe. Aí o gaúcho falou assim, peixe? Peixe aqui no Rio Grande do Sul, a gente come peixe só na Semana Santa. Bom, a sintaxe da oralidade não é uma sintaxe que corre regularmente como na língua escrita. Ele vem como um termo solto, depois ele é repetido com algum complemento informativo, depois ele aparece como objeto direto, a gente come peixe. Então o que a gente viu é que o manejo da sintaxe por parte do falante é muito interessante. A língua escrita já é uma fixação disso tudo. Eu costumo dizer, a língua escrita, como um documento linguístico, mente pra caramba, porque ele já dá a coisa passada limpo, por assim dizer. E você fica sem saber como se montou na cabeça do indivíduo aquilo. Mas como na oralidade você põe tudo no ar, completo ou incompleto, então você revela os mecanismos da língua. E ao mesmo tempo ela aponta mais para o futuro, enquanto que a língua escrita aponta para a documentação do que foi no passado. É uma língua cujas propriedades estão sempre sendo postas em questão pela comunidade que fala. Não são poucos os exemplos dessa transformação. Nas ruas e nas redes sociais, regionalismos, expressões e novas formas de construção da língua são assimiladas ao nosso vocabulário diariamente. E isso cria novas regras. O que está acontecendo no português do Brasil é que é o artigo que está ficando como o marcador do gênero e do número. No padrão culto, coloca-se S para marcar o plural no artigo, no substantivo e no complemento, as meninas altas. Já na língua falada, encontra-se exemplos em que se apagou o S do complemento, as meninas alta. Hoje, é possível observar casos em que o próprio substantivo perdeu seu marcador, as menina alta. Nesse caso, o que marca o plural e o gênero é o artigo. Pode ser uma forma de economizar algo que é redundante na língua. É possível observar também o inverso, variação em palavras que eram invariáveis, como o caso recente observado em redes sociais do pronome que em que as pessoas. Certamente há alguma relação entre essa marcação de concordância só no artigo e só no sujeito, porque há uma harmonia na estrutura da língua. Algo que acontece num domínio acontecerá no outro. A gente faz um esforço para abranger todas as classes e todas as regiões, mas aí se nota uma diferença. O tu, em muitos lugares, foi trocado por você. O nós está sendo trocado por a gente. Vós, da fala do dia a dia, não existe mais. E depois o eles, que pode ficar também eis, está também encurtando essa palavra aí. De sorte que eu tenho essa mudança no quadro dos pronomes e eu vou ter uma mudança no quadro da morfologia do verbo. Em vez de ser assim, falo, falas, fala, falamos, falais, falam, 6 formas diferentes. O que eu tenho no português do Brasil é tudo fala, fala, fala. E quanto às gírias? É extremamente rica a gíria. Às vezes na gíria sobrevive um traço antigo da sua língua. E é um objeto de estudos e a língua também, não é? O que acha da expressão deu ruim? Deu ruim, é. Uma coisa que não deu certo. Querem dizer uma coisa só.
que seria arruinou, né? Esses verbos suporte são muito substituíveis uns pelos outros. Você pode trocar o ficou e ficou ruim pelo dar, porque o dar aparece em outras construções desse tipo. São duas palavras que quer dizer uma coisa só. Cadê o fulano? Deu no pé. A gente não fala? Foi embora. Ué, então eu pego aquele deu, que aparece como verbo suporte naquela expressão, e passo para essa aqui. Deu ruim. Quando a pessoa disse isso pela primeira vez, quem disse isso fez um raciocínio muito interessante. Uma coisa rica. Nem que ele não saiba explicar. Mas aconteceu isso na cabeça dele, na mente, para ele poder usar essa expressão deu ruim. Tudo isso tem explicações que revelam características da nossa língua. Nada disso é besteira. O linguista não está preocupado se o indivíduo está falando a língua de Estado ou escrevendo aquela língua. Não, ele está se expressando. Então, qualquer fato que o gramático pode considerar errado, para o linguista é uma pergunta interessante. Ué, mas por que aconteceu isso aqui? Se a pessoa usa uma expressão que é da família dela, a escola fala, está errado. Você é burro, teu pai é burro, a família é toda burra. Vocês estão falando tudo errado, tem que ser assim. Esse comportamento cria uma barreira entre a criança e a escola. Então, eu não quero isso. O que é? Eles me condenam lá, e condenam aonde? Na sua língua, que é a coisa mais preciosa que você tem. O que a escola deve fazer é agregar uma outra língua, que é a língua da escola, a língua escrita e a língua da escola. Agregar isso, mas sem descartar completamente a língua familiar. Tem que respeitar a variabilidade, porque isso é inerente à língua. Então você fica um bilíngue. Bilíngue na sua própria língua. Quanto mais direta e sem erro for sua comunicação, tudo funcionará de uma forma mais fácil, fazendo com que você chegue ao sucesso de suas tarefas. Em reuniões ou apresentações de projetos, é imprescindível que você saiba falar bem. É preciso conseguir passar uma ideia, defendê-la e convencer todos os presentes de que aquilo é melhor ou é o caminho certo a ser seguido. Uma boa ideia pode se perder facilmente se você não conseguir passar o que deseja com ela. E não tenha dúvidas, quanto mais claras forem suas palavras, sejam ditas ou escritas, menos possibilidades de erros faremos e menos caminhos tortuosos teremos. Fora isso, quanto melhor você se comunicar, sua equipe e todos ao seu redor irão trabalhar melhor. Afinal, todos gostam de um bom texto ou de um bom discurso. Habilidade respeitada em concursos e vestibulares, a escrita requer 2 tipos de prática para se desenvolver com eficácia: a leitura e a própria escrita. Uma maneira de pensar com muitos exemplos de como escrever bem é a chave para escrever seu próprio texto com facilidade. Quanto mais exemplos você tiver de como escrever melhor, maior será a chance de aprender a produzir um bom texto. Se você não sabe como começar, leia as obras de pessoas experientes e combine exercícios de leitura com exercícios de escrita. Além disso, as provas de redação costumam apresentar trechos de obras textuais, os chamados textos auxiliares, como âmbito da escrita do candidato. Desenvolva o hábito da leitura, o que significa que você pode interpretar textos auxiliares com facilidade e competência e utilizá-los como materiais auxiliares ao escrever. É importante entender que o que constitui um bom texto é como ele está estruturado. Aprenda a escrever bem e também a escolher o material de leitura que melhor se adapta a você. Ao contrário da crença popular, você não precisa ler muito para ter uma redação excelente. Na maioria das vezes, desenvolver o hábito de ler não significa ler muitos livros. O que é mais interessante do que o texto lido é a sua qualidade. Isso porque expor-se a uma grande quantidade de textos nas redes sociais pode não ser a melhor maneira de criar uma biblioteca de referência para a produção de texto, para usar como inspiração para a redação de competição. Tendo ofertas também de mini saias adulto. Compra o vale, compra o vale, compra o vale.
como é que eles se chamam mesmo? Bob! Ei, Bob, como está? Nesta parte dos estudos sobre a linguagem, nós vamos ver algumas coisas a respeito da oralidade e da escrita. Um fato ninguém pode esquecer. Todos falam e alguns escrevem. Todos os povos dos quais nós temos conhecimento, e mesmo dos que não temos conhecimento, é muito provável, falaram, mas muito poucos escreveram. Hoje em dia, inclusive, existem em torno de umas 4 a 5 mil línguas faladas no mundo. Dessas, menos de 10% tem escrita. Uma escrita própria, uma literatura e uma tradição. Nós, na língua portuguesa, temos uma bela tradição escrita. Mas nem por isso deixamos de falar. Se nós fôssemos fazer uma análise do nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando vai dormir, provavelmente nós iríamos descobrir que mesmo os que mais letrados são, os que têm maior grau de letramento, vão utilizar mais de 90% do tempo falando e uns 10% do tempo escrevendo. No entanto, apesar de, mesmo hoje, numa sociedade como a nossa, em que a escrita entrou de forma tão violenta, mesmo assim, nós continuamos falando bastante e damos uma importância enorme à escrita. Tanto assim que hoje, se a gente vai observar, para definir uma pessoa educada, a gente praticamente diz quando uma pessoa é escolarizada. Quem não escreve, quem não tem uma educação formal na escola, etc., não é uma pessoa educada nos dias de hoje. Tanto assim que em muitos momentos da nossa vida, nós ouvimos que um cidadão que não domina a escrita é praticamente um cidadão de segunda categoria. Ou seja, a escrita tem uma grande importância, uma grande supremacia, um grande valor. O que nós queremos fazer aqui é mostrar que isso é um equívoco. Tanto a oralidade como a escrita são fundamentais. São duas maneiras de as pessoas organizarem seus discursos, praticarem as suas interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante do que a outra. Cada uma tem seu lugar. São práticas discursivas que não concorrem, não competem, mas são complementares e são utilizadas harmonicamente no dia a dia. Outro aspecto importante é que o ser humano existe mais ou menos há 1 milhão de anos e sempre falou. A escrita existe no máximo 5, 6 mil anos. Quer dizer, a escrita é extremamente recente em todas as suas diversas formas de se manifestar. Vem de uma cultura em que o escrito, né, assim, sempre sobrepõe a questão, né, oral. Então eu passei a ver isso de uma forma diferente. E esse curso tem me ajudado muito, porque eu, enquanto profissional, eu não tinha essa visão de que a oralidade tem a sua importância tanto quanto a escrita, né? E essa visão que eu estou tendo hoje, eu estou assim, passando para meus alunos, para que eles também não fiquem com essa visão de que só você escrever bem, né? Só você escrever da forma padrão, né? Que é importante. No período que eu comecei a trabalhar no magistério, a oralidade não tinha assim tanta importância, não era tão valorizada quanto hoje. Sempre existia oralidade, que as pessoas sempre falaram, lógico, mas não existia assim essa importância que era dada, essa riqueza, né, que a gente pode fazer com a oralidade. Gostaria de fazer 2 observações que me parecem bastante importantes, que são sistemáticas. Por exemplo, se nós colocamos uma pessoa falando, digamos, temos uma sala, e todo mundo olhando para um lado, bota uma pessoa lá atrás na sala, e essa pessoa fala alguma coisa, conta uma pequena história, ninguém viu quem é, e eu pergunto, era um homem ou uma mulher? Todo mundo vai poder dizer se era um homem ou uma mulher. Era jovem ou era velho? Provavelmente vai dar para identificar se era um jovem ou era um velho, até mais ou menos a faixa etária. Pergunta, essa pessoa é muito escolarizada ou não? Provavelmente daria para decidir isso. A gente pergunta, de onde mais ou menos veio? Será que ela é nordestina? Ela é gaúcha? É carioca? É paulista? As pessoas vão mais ou menos distinguir e provavelmente vão dizer de onde veio. Pois bem, sem ver a pessoa, sem conhecer a pessoa, só ouvindo,
a gente pode dizer uma série de coisas sobre o indivíduo que está falando. Agora, se nós tomamos um texto que foi escrito por essa pessoa, e eu faço essas perguntas, ninguém vai saber responder nenhuma dessas perguntas. Por quê? Porque quando se fala, muitas marcas da própria individualidade, do próprio indivíduo, passam pela fala. Na escrita, já não. Então, a escrita é um pouco alguma coisa que se desgruda, sai do indivíduo. Por isso que se diz que ela tem um caráter um pouco de afastamento físico, inclusive, de uma abstração maior sobre este aspecto, um afastamento físico. E a fala, não, tem um caráter de envolvimento maior, de proximidade maior. Muitas vezes os livros didáticos fazem uma tremenda confusão. Acham que a fala é contextualizada e a escrita descontextualizada. Não é verdade. Tanto a fala é contextualizada como a escrita é contextualizada. Precisamos de contexto para entender. Contexto cognitivo, precisamos de uma série de contextos para poder entender quando lemos um texto escrito. E precisamos também de uma série de contextos para entender o que as pessoas estão falando, conhecer do que ela fala, de quem ela fala, etc. Agora, o que acontece é que as pessoas estão confundindo aqui a situacionalidade. O que a fala tem é um envolvimento situacional. Eu posso apontar para uma cadeira, para uma coisa, essa cadeira, ou essa pessoa, ou apontar com o dedo, ou fazer um sinal e não dizer nada. Eu posso estar aqui falando com alguém e fazer assim. Eu estou falando com alguém, mas esse não é para alguém que está acolá e quer me oferecer alguma coisa. E eu aqui faço assim. Então, isso aqui é para o outro. E eu estou falando para alguém aqui. Essas coisas eu não posso fazer na escrita. A oralidade tem investimento de um grande conjunto de elementos simbólicos que não podem passar para a escrita. Por exemplo, a gestualidade, o tom de voz, a velocidade, a pausa. Eu posso elevar a voz, eu posso, por exemplo, dizer assim, eu gostei muitíssimo disso. Eu posso dizer, gostei muito, muito, mas muito. Eu repetindo muitas vezes o muito, parece que eu gostei muito mais do que dizer gostei muitíssimo. Bom, mas eu também posso elevar a voz, eu posso fazer outro tipo de entoação. Quando alguém xinga, a gente sabe pela maneira como ele xinga, etc. Eu tinha um professor muito bom, ele fazia assim, Eládia, conjugue o presente do subjuntivo do verbo ser. Aí eu tinha estudado muito, que eu sempre fui muito estudiosa, aí tinha que botar o que na frente, senão era absurdo. Aí que eu seja, que tu sejas, isso já estou toda tremendo, toda vermelha, capaz de morrer. Que tu sejas, que ele se, aí não saía o seja. Aí ele disse, você mora onde? Eu sou do Arruda. Tabaroa do Arruda. Não sabia o que era tabaroa. Sabia que era coisa ruim pela brabeza, pelo gesto, pela fisionomia do professor. Sabia que eu tinha ido mal. Uma série de outras coisas que nós fazemos que se chamam a prosódia. Todos esses elementos da prosódia que constituem a maneira de falar, o sotaque, etc. Não dá para pôr na escrita. Porque a escrita opera com letras, etc. Dá para pôr outras coisas na escrita. Posso pôr fotos, posso pôr uma série de coisas. Mas esses elementos não passam. O que significa isso? Significa que a fala é uma maneira de representação da língua e a escrita também é uma outra maneira de representação. Uma representação gráfica e uma representação fônica. É o som e a gestualidade que conta. E também os movimentos do corpo, a entoação de voz, volume e uma série de outras coisas. E na escrita, esses elementos não estão lá. Então, nós podemos ter a situação e uma série de outros elementos na oralidade. E na escrita, nós temos que fazer uso de outros recursos. R$10, qualquer fragrância 10. Vem pra cá, você também. Compre na cama. E a mãe disse, essa quarta, ela colou aquilo que dá no armário. Considerando esse aspecto de que nem tudo que está na oralidade está na escrita, e vice-versa também, nem tudo que está lá na escrita, eu não posso pôr na oralidade, eu não posso falar coloridamente. Eu posso fazer letras coloridas, grandes, maiores. Eu não falo letras, eu falo palavras, eu tenho som.
né? Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não, a escrita é uma representação da língua, assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico, são duas práticas discursivas, e não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto fundamental. Em resumo, as palavras estão cada vez mais valorizadas, uma característica importante e vital para a sua vida pessoal ou profissional. Em comparação com pessoas tímidas ou que não gostam de falar em público, as pessoas eloquentes costumam ser mais valorizadas. Quando for falar, procure ser natural, sem tentar copiar alguém, por exemplo. Saiba ouvir. Preste atenção nos argumentos e opiniões da outra pessoa e tente se colocar no lugar dela. Leia muito. A leitura vai ajudar a desenvolver seu vocabulário e estruturar melhor suas frases. Escrever bem não requer nenhum esforço sobre-humano ou aprendizado de habilidades impossíveis. Pelo contrário, se você tornar o conteúdo relevante e agradável para seus leitores, você não apenas escreverá bem, mas gostará mais e mais a cada dia. Para finalizar, vamos fazer a leitura do texto Comunicação de Luiz Fernando Veríssimo. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim? Pomba. Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. Uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na outra ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco, um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso, uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro... Como se eu digo? Isso já é uma vontade. Eu sei que é pontuda numa ponta. Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que quero. Sim, senhor, pontudo numa ponta. Isso, eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe se o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não precisa sentir, sou técnico em contabilidade, estou muito bem de vida, não sou débil mental, não sei desenhar, só isso. E hoje, por acaso, me esqueci o nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem, o desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um rascunho antes, mas não sou um débil mental como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavalheiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feito de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim. Assim, dobra aqui e encaixa na ponta assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado?
é inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não, clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei, ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escute aqui, vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo, esses instrumentos que o senhor procura funcionam mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança? Mas é isso, é um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que sou meio expansivo. Me vê como é mesmo o nome?